Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje narra o chamado dos apóstolos por parte de Jesus. Foi um momento importante na vida pública de Nosso Senhor, pois eles serão as colunas da Igreja, aqueles que espalharão a semente do cristianismo por todas as partes do mundo. Vejamos um vídeo contando como eles morreram, para conhecermos um pouco sobre a vida deles. Você já se perguntou como os seguidores mais próximos de Jesus morreram? Se você pensa que eles tiveram uma vida tranquila e uma morte serena, você está muito enganado. A maioria dos apóstolos de Jesus enfrentou perseguições, torturas e martírios terríveis por causa de sua fé. As histórias de suas mortes são chocantes e impressionantes e revelam o quanto eles estavam dispostos a sofrer pelo nome de Jesus. Neste vídeo, você vai descobrir como cada um dos 12 apóstolos de Jesus, mais Matias e Paulo, encontrou seu destino final. Mas antes de entrarmos nos detalhes, precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, a Bíblia só nos conta como 2 apóstolos morreram: Tiago, filho de Zebedeu, e Judas Iscariotes, o traidor. Os outros apóstolos não têm suas mortes registradas nas Escrituras. Portanto, tudo o que sabemos sobre eles vem de tradições antigas, que foram passadas oralmente ou escritas por historiadores e líderes cristãos dos primeiros séculos. Segundo, esses relatos nem sempre são consistentes ou confiáveis. Alguns deles têm evidências históricas e testemunhos que os apoiam, mas outros podem ter misturado lendas com fatos históricos ao longo do tempo. Portanto, devemos tratá-los com prudência e discernimento. Dito isso, vamos começar com o apóstolo cuja morte é relatada na Bíblia: Tiago, filho de Zebedeu. Ele era irmão de João, o discípulo amado, e um dos 3 apóstolos mais íntimos de Jesus. Ele também foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, por volta do ano 44 d.C., durante a perseguição aos cristãos promovida pelo rei Herodes Agripa. Esse Herodes era neto de Herodes o Grande, que mandou matar os bebês em Belém para tentar eliminar Jesus recém-nascido, e sobrinho de Herodes Antipas, que mandou cortar a cabeça de João Batista e participou do julgamento de Jesus Cristo. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa mandou prender e matar alguns cristãos para agradar aos líderes judeus da época. Foi nesse contexto que ele mandou executar Tiago com a espada, provavelmente cortando sua cabeça. Ele também prendeu Pedro, mas Deus enviou um anjo para libertá-lo milagrosamente da prisão. A morte de Tiago foi um golpe duro para a igreja primitiva, mas também um testemunho de sua coragem e fidelidade a Jesus. Outro apóstolo que teve uma morte trágica foi André, irmão de Pedro. Segundo algumas tradições, ele foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente na cidade de Patras. Ele teria evangelizado a esposa do procônsul local, que ficou furioso com isso, e ordenou que ele fosse crucificado. André foi crucificado em uma cruz em forma de X, pois ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que seu mestre Jesus. Mas antes de ser pregado na cruz, ele foi açoitado cruelmente pelos soldados romanos. Ele ficou pendurado na cruz por 2 dias,
pregando o evangelho aos que passavam por ali, até que finalmente morreu. Por causa dessa tradição, essa cruz em forma de X ficou conhecida como Cruz de Santo André. O apóstolo Filipe também teve uma morte horrível, mas há muita confusão sobre como ela aconteceu. Isso porque existem várias tradições que misturam o apóstolo Filipe com o diácono Filipe, que era um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Algumas tradições dizem que o apóstolo Filipe foi crucificado, outras que ele foi apedrejado e outras ainda que ele foi enforcado. Mas a tradição mais aceita é que ele pregou o evangelho na Ásia Menor, na região da Frígia, e lá ele foi crucificado e apedrejado até a morte. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos, pois quase não há informações sobre sua vida depois que Jesus subiu aos céus. Mas algumas tradições antigas afirmam que ele viajou por vários lugares levando a mensagem de Cristo e que ele foi esfolado vivo por seus inimigos. Isso significa que eles arrancaram toda a sua pele enquanto ele ainda estava vivo. Outras tradições dizem que ele também foi crucificado, espancado ou decapitado. Tomé é conhecido como o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus, mas depois se tornou um grande testemunho de sua fé. Segundo algumas lendas, ele foi missionário na Síria e na Índia, e lá ele foi morto por uma lança enfiada em seu peito, por sacerdotes pagãos que não gostaram de sua pregação. Simão, o Zelote, era um dos apóstolos mais radicais, pois fazia parte de um grupo político que queria se rebelar contra os romanos. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele mudou sua visão e se dedicou a espalhar o evangelho. No entanto, isso lhe custou a vida, pois ele foi martirizado em idade avançada pelo imperador Trajano. Há diferentes versões sobre como ele morreu. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros que ele foi queimado vivo e outros ainda que ele foi cerrado ao meio. Judas Tadeu era primo de Jesus e irmão de Tiago, filho de Alfeu. Ele também foi um grande missionário, que levou o evangelho para várias partes do Império Romano. Mas ele acabou sendo morto por sua fé, e há diferentes relatos sobre como isso aconteceu. Alguns dizem que ele foi ferido com uma lança, outros que ele foi espancado até a morte, e outros ainda que ele teve a cabeça cortada com um machado. Curiosamente, algumas tradições antigas dizem que Judas Tadeu e Simão, o Zelote, foram mortos juntos na Mesopotâmia por uma multidão enfurecida liderada por sacerdotes pagãos. Mateus era o apóstolo que trabalhava como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Ele escreveu um dos evangelhos do Novo Testamento e pregou o evangelho em vários lugares. Mas assim como os outros apóstolos, ele também enfrentou a perseguição e o martírio. Há muitas histórias sobre como ele morreu. Algumas dizem que ele morreu de causas naturais, mas outras dizem que ele foi morto na Etiópia por uma espada. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, é outro apóstolo sobre o qual há poucas informações. Algumas tradições o confundem com o Tiago, que escreveu uma das cartas do Novo Testamento. Mas segundo algumas histórias antigas, esse Tiago pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. O apóstolo Pedro é o mais famoso dos discípulos de Jesus, pois ele foi o líder da igreja primitiva e escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento. Ele também foi o primeiro a pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Mas ele também foi um dos que mais sofreu por causa de sua fé. Ele foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição do imperador Nero. Nero era um tirano cruel, que culpou os cristãos pelo grande incêndio que destruiu parte da cidade. Ele mandou matar muitos cristãos de formas terríveis, como jogá-los aos leões, queimá-los vivos ou crucificá-los. Pedro foi um dos que foram crucificados, mas preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer como Jesus. Ele fez esse pedido aos romanos que o executaram. João foi o único apóstolo que não morreu de forma violenta, mas de causas naturais. Mas isso não significa que ele não sofreu por sua fé. Ele foi perseguido e torturado de várias formas. Uma tradição antiga diz que ele foi jogado em uma panela de óleo fervente, mas Deus o protegeu e ele saiu ileso. Depois ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mais tarde, ele voltou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu em paz.
Judas foi o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele se arrependeu do que fez, mas não buscou o perdão de Deus. Em vez disso, ele se enforcou em um campo, mas seu corpo não ficou lá por muito tempo. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ele se abriu no meio e seus intestinos se espalharam pelo chão. Foi uma morte horrível e vergonhosa para o traidor. Matias foi o apóstolo que entrou no lugar de Judas depois que ele morreu. Ele foi escolhido por sorteio entre os discípulos que tinham acompanhado Jesus desde o início. Ele também pregou o evangelho em vários lugares, mas há muitas dúvidas sobre como ele morreu. Algumas tradições dizem que ele foi crucificado na Etiópia, outras que ele foi decapitado pelos judeus na Judéia e outras ainda que ele morreu de velhice em Jerusalém. Paulo não era um dos 12 apóstolos originais, mas foi chamado por Jesus depois da sua ressurreição para ser o apóstolo dos gentios. Ele escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento e viajou por todo o mundo antigo, anunciando a boa notícia de Cristo. Mas ele também enfrentou muitas dificuldades e perigos por causa do Evangelho. Ele foi preso várias vezes, açoitado, apedrejado, naufragado e perseguido. No final, ele foi decapitado em Roma pelo imperador Nero, na mesma época em que Pedro foi crucificado. Antes de morrer, ele escreveu uma carta a Timóteo, seu filho na fé, dizendo que ele tinha combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé. Agora que você sabe como os apóstolos deram a vida por Cristo, me diga, você também já foi perseguido por sua fé em Cristo? Comente a sua experiência. Em conclusão, mais do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, é importante saber como eles viveram. Eles foram verdadeiros discípulos de Cristo, que deram tudo por amor ao seu Senhor e ao seu Evangelho. Eles não se importaram com o sofrimento ou com a morte, mas com a glória de Deus e a salvação das almas. Eles nos deixaram um exemplo de fé, coragem e dedicação, que devemos seguir até hoje. Que lição nós podemos tirar de hoje? Os apóstolos podiam ser muito simples e toscos, mas todos deram heroicamente a vida por Jesus, mostrando terem um amor e uma fortaleza sem igual. Que nosso amor por Jesus seja tão grande quanto dos apóstolos e que este amor nos leve a dar a vida por ele. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.